Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Estou aqui mais uma vez aqui no meu canal. Que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Dá o like aqui embaixo, nesse botão do lado esquerdo, dá o like. Dá um monte de like, ajuda. Quanto mais like você dá, e o YouTube ajuda a mim mostrar que você está gostando do conteúdo. Primeiro botão do lado esquerdo aqui, desce um pouquinho. Precisa descer. Deixa. Você está assistindo o vídeo e está sem ampliar até eu virar o celular. Já vai aqui embaixo e se inscreve, aperta a opção todas, ativar todas as notificações. E desce só um pouquinho, só nem precisa descer para se inscrever. E comenta, compartilha, comenta tudo o que você achou. Comenta bastante os comentários, quero ver bastante comentários nesse vídeo. E hoje eu vou dar a lição do segundo trimestre de 2022, lição de adulto, que é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nessa videoaula nós vamos aprender sobre Jesus, discípulo e lei. Jesus abrogou a lei, Jesus veio cumprir a lei, Jesus veio falar da lei. Então, bom, nós vamos aprender sobre isso. E Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir todas. Assim como os discípulos e fariseus falavam que vai abordar aqui também, que ele veio não cumprir, ele veio descartar demais, totalmente heresia. Ele sim cumpriu e cumpriu tudo e mais um pouco do que ele tinha falado que ia cumprir, que está nos 10 mandamentos. Você encontrar Êxodo capítulo 20 até o versículo 1 até o versículo 19. Então, a lição que vai ser estudada, conferindo nas suas lições bíblicas, revista CPAD, Jesus Discípulo AD. E se você quiser, ajude nosso pastor Zé Gomes comprando a obra deles, né? Eles têm várias obras teológicas e já foi a terceira vez com esse Sermão do Monte, comentarista das lições bíblicas, ele tem vários livros. É esse livro aqui, ó, como adquirir esse livro, Zé Gomes, Valor do Reino de Deus, livro Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Aqui tem a faixa etária dele, o currículo dele e falando um pouco do livro, do conteúdo. Então vamos para o textuário da lição 3, o discípulo e a lei. Textuário. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Mateus capítulo 5, verso 20. Aqui, o Senhor está falando, se a gente não praticar o que escribe fariseu praticava, mas a verdade, a gente não entrará no reino de Deus. Que é praticar, né, para exercer. Diz que ele fariseu praticar. Por quê? Mas você pode falar, Daniel, os que ele fariseu era pecaminoso, falam. Eles falavam coisa herética. Não, mas tinha um ponto forte deles que era sobre a interpretação da escritura. Alguns interpretavam corretamente, outros falhavam. Mas o que a gente aprende nesses capítulos de Sermão da Montanha em Mateus 5, verso 20? Que a gente deve praticar, mas sim, não com texto herético, mas sim uma verdadeira. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos que ele fazia de modo nenhum entrar em missão, porque não praticava o que eles praticavam, eles ia praticar, sabe? Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança. Em Cristo nasce no interior do crente e reflete o exterior da vida. Aprendemos essa verdade prática que nós temos que ser seguidores de Cristo e sermos parecidos com Cristo. Porque a Bíblia nos fala que a gente deve ser semelhante, ser parecido como Cristo é e praticar as obras que ele foi, ainda mais do que ele praticou. Aprendemos essa verdade para professor, aluno, superintendente da EBD. Não esqueça de ler a leitura diárias. Leitura bíblica em classe. Gente, se já tá gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve e compartilha e comenta geral para todo mundo. Leitura bíblica em classe.
Mateus capítulo 5, versículo 17, verso 20. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumpri. Porque em verdade eu vos digo, até que os céus e terra se passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, se que tudo seja cumprido. Aqui o Senhor Jesus está falando que a gente deve se cumprir. A gente não deve... muita gente se fala, mas a lei foi cumprida, Jesus veio revogar a lei. Não, ele veio cumprir ainda mais um pouco ainda que ele tinha falado do mandamento. Então, a gente deve cumprir... Quais são os mandamentos principais? Que é de primeiro lugar, que é com o mandamento honroso e honesto, que é honrar o pai e mãe em cima de primeiro lugar, primeiro mandamento com promessa, e o primeiro mandamento com promessa vem depois, amar Deus acima de tudo. Esses são os dois primeiros mandamento primordial para que Jesus fala que a gente deve praticar mais e mais todos os dias na nossa vida. Verso 19. Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande. Bem, continuando no outro vídeo que eu falei que não deu certo, muita gente interpreta a lei de forma herética, errada, que a lei não vai se cumprir, a lei não tem que cumprir, a lei vai se cumprir. Então, a gente aprendemos aqui que o que menospreza a lei, menospreza e fala coisa herética que não deve cumprir, esse será chamado menor. Mas aquele que cumpre, faz a vontade da lei, faz todos os mandamentos, esse será chamado grande e o maior do reino dos céus. Versos 20. Porque eu vos digo que se vossa justiça não exceder a dos que fariseu, escribas e fariseu, de modo nenhum entraria no reino do céu, porque praticamente... Gente, eu vou ler a introdução do plano de aula do professor, que é muito bom. Qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja com seus discípulos? Aprendam acerca dessa relação. Basicamente, essa lição tem como propósito demonstrar que a relação de Jesus e a lei apenas nos mostrar que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudar essa relação de Jesus e a lei é de trazer aos cristãos comprometidos profundo com a justiça de Deus. Aqui no plano de aula, o professor fala que a gente deve cumprir a lei e firmado um propósito de Deus com a lei que o Senhor tem para nas escrituras sagradas. Eu não vou ler o resto porque não precisam você adquirir a revista do professor e continue lendo sugestão de metodo, aplicação de aplicação, objetivo da lição, apresentação. Eu vou ler a motivação para vocês. O que é justiça? Na perspectiva bíblica, a palavra justiça tem que ver com retidão, integridade e honestidade. O Senhor nos convida a cultivar a retidão, integridade e honestidade para viver a justiça do reino divino. Muito bom essa motivação, né? Aplicação, muito bom para a nossa vida. E, gente, não esqueça de garantir a revista Subsídio do Ensinador Questão. É uma revista que tem todos os artigos, esse PAD e uma entrevista completa com comentários e seleções de adultos e jovens. Vamos para a introdução da revista, o que vamos estudar a respeito nessa lição desse trimestre. Lição 3. Palavra-chave justiça. Vamos para a introdução conforme o comentarista diz do que nós vamos estudar nessa lição desse trimestre e nessa aula. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei. Já está falando estudar a respeito de Jesus com a lei. E o que ele deseja ao seu discípulo, veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre lei e o Espírito, entre a letra da lei e a do Espírito. E finalmente analisamos a justiça do reino de Deus, gente.
No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou, assim como seus seguidores. A nossa justiça deve transcender nos escritos que a gente deve copiar, né? E aqui fala também que nem o ensino dos profetas abrogou a lei, porque eles cumpriram ali. Ele fala assim, ó, não destruiu a lei no ensino. Os profetas falaram da lei e cumpriram, né? Aprendemos isso na instrução que estudaram nessa lição. Jesus, o discípulo e a lei, que é a introdução dessa leitura da revista, conforme estudamos nessa aula, lição número 3. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei? Claramente que sim. Ponto 1. Compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, que é lá no Mateus, né, livro de Mateus, o seu propósito nunca foi do que desconstruir tudo, ou não valorizar o que passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pense revelada, não pensa a expressão revela exatamente isso. Mateus capítulo 5, versículo 7, só o verso 7. Nova tradução Almeida atualizada. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo, que é maravilhoso e perfeito, indesejável e inagradável, é muito bom. Ele jamais usará ser um revolucionário, que é, se a gente é o maior, né? A gente é o mais do que todos. Jesus nunca vai ser isso. Portanto, um espírito destrutivo como o do apóstolo Paulo também no Romanos capítulo 3, versículo 31. Que ele tinha um espírito curador, né? Forte, determinado, segundo a palavra de Deus. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir o futuro bom se não percebermos as coisas boas que os antigos, que é os antigos, né, profetas menores, maiores que estão no Antigo Testamento, eles falaram toda a lei, como se diz que eles não falaram mal da lei, não deixaram cumprir, mas sim eles falaram bem cumprido, como se diz ali, ó. E não destruiu a lei dos ensinos do profeta. Ponto 2. Tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. Ponto 2. Jesus veio destruir a lei? Não, ele veio birrogar e cumprir mais ainda. Para muitos opositores que são estudiosos, né? Jesus era agitador, revolucionário, destruidor na tradição recebida. João 5, verso 18. Por isso nosso Senhor foi de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus capítulo 26, versículo 59 e 61. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a lei. Peraí, gente, eu perdi aqui. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme a Moisés, conforme a lei, né, de Moisés, do mandamento. E os profetas ensinaram no lugar de enfraquecer a lei. Ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus, que é os fariseus, né, que está em Mateus 8, verso 4, Marcos capítulo 7, verso 10, Lucas 16, 31, João 5, 46. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Em todos esses textos você vai encontrar que Jesus não ia birrogar, mas ele falou bem perfeitamente. Marcos 7, versos 5 a 13. Ele mesmo, na continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva, para a perfeição não retrograda, nem estatística, nem sentido a fé ou ensino da palavra de Deus deve nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o Salmo, capítulo 1, verso 1, 2, 3, Salmo 119, verso 1 e 7. Que é estudar a Bíblia, né? Dedicar o estudo da Bíblia, que é para o crescimento espiritual.
Ponto 3. Jesus aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir. Mateus 5, verso 17. Do grego plero. Traz a ideia de tornar cheio, completar cheio até o máximo, que é transbordar. Né? Fazer abundar, fornecer ou suprir, literalmente, assim, liberalmente, falei errado, perdão, gente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei e que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão, foi dito aos antigos, né, do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 21, 22, verso 21, 22. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento. Ele jamais deixou de citar o Antigo Testamento, deixou de dizer dos antigos lá do profeta menores, maiores. Mas harmonizou plenamente, por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo. Eles usavam para criticar, falar mal. Jesus usou o Antigo Testamento lá da lei de 20 para falar bem, praticar essa lei. Eu que usava a lei, o fariseu usava a lei para abusar do povo. Como diz lá em Mateus 23, verso 4, Lucas 11, capítulo 11, verso 46. O Senhor Jesus aperfeiçoou. Mateus 5, 19. O que era visto como sombra cedeu o espaço para a realidade e o pleno cumprimento profético. Estou lendo a referência que está na lição, tá? Que é Lucas 4, verso 16 e 21. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou e fielmente em Nosso Senhor, conforme nos revela os escritores de Hebreus, né? Ora, é um fundamento, né? Hebreus 1. É isso mesmo, deixa eu abrir, ó, pra você, pra me confirmar se é isso mesmo. Calma aí, gente. Hebreus 1. Peraí, gente. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado, é mesmo, lá dos antigos, né? Vai falar dos antigos, depois falou sobre os profetas, que com o herdeiro tudo se fez no mundo, e falando dos profetas. Essa é a referência para Hebreus 1, verso 1 a 13. Capítulo 1, verso 1 a 13. Tópico 2. A letra da lei e a verdade do Espírito. Ponto 1. O que a expressão da letra da lei significa? Que é a lei do... Tipo, a letra, né? Que está lá em... A letra mata, que muita gente fala que não pode fazer teologia, mas é interpretado tudo errado. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito do antigo concerto. Essa letra é a expressão do desígnios de Deus, em que forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos capítulo 7, verso 7 ao 25. Em suma dominado pela fraqueza da carne e sem força, homem seria levado à morte diante da lei. Então já fala que a letra da lei é um antigo 1%, né? Significa a letra da lei, que podia levar pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei, que é os povoados Antigo Testamento do concerto. A função da lei é mostrar malignidade do pecado e impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, que é no grego. Isto é um pedagogo
um guia que nos leva a Cristo. Gálatas 3, versos 24. Um exemplo que revela essa função e relevância dos profetas no Antigo Testamento para despertar o povo verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias sem vida, que levou a fraqueza espiritual, a morte, né, o mornidão, a fraqueza. Como ele diz aqui, né? Em exemplo aqui que listou o texto Zé Gomes Gálatas 3:24, que é um pedagogo que nos levou a Cristo. Se ele vai estar como escrito um exemplo que revela essa função e relevância dos profetas. Se ele vai em Gálatas 3:24. Ponto 2. A perspectiva teológica da lei. Isso aqui é muito bom, ele vai falar os fundamentos da teologia sobre a lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de tríplice divisão moral, cerimonial, judicial, e a lei moral envolve três fundamentos. É como se fosse casamento, né? Lei moral, conjugal, matrimonial, inseparável, conjugal. Envolve os 10 mandamentos. Êxodo 20, versão 1, que eu falei, né? Você lê lá depois dessa videoaula, você estudar esse capítulo que é sobre todos os mandamentos. O cerimonial refere-se à adoração do povo, Deus do tabernáculo, e posteriormente no templo. Êxodo 25, verso 1, 31 a 17. Que é capítulo 25, verso 1, depois capítulo 31, verso 7. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais, sociais. E Êxodo capítulo 21, verso 1, Êxodo 23, verso 9. Pelo sistema da antiga lei havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito, que é viver conforme a vontade dele, né? Ai, gente, eu sempre perdo. Calma aí, gente, deixa eu achar aqui. Posteriormente, do templo e do justião, pelo sistema da antiga lei havia um falso entendimento que o homem poderia viver de maneira justa segundo seu próprio mérito. Foi o que eu comparei, né? Viver conforme a vontade dele. Mas isso é errado. E que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Gálatas 2:26. Porque refutar a palavra é muito refutar. O que significa a palavra refutar? Refutar significa exortar, tirar aquilo fora do contexto que está totalmente errado conforme a escritura. É heresia. Isso é refutar. Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Está lá em Gálatas 2:16, Tito 3:5. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpria toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema da lei mosaico, de modo que ele oferece um novo vivo caminho para se chegar a Deus. João 14:6, Hebreus 10:11 do verso a 20 ao 19:20, perdão. Uma nova aliança que concede justificação e paz e salvo. Ao salvo. Aqui que o Paulo está falando que ele deixou bem claro o Senhor Jesus cumprindo toda a lei, por isso pôs fim ao sistema mosaico. Por que ele pôs lei mosaico? Porque o mosaico significa si próprio, né? Como se diz assim, ó. Aqui, ó. Si próprio, por isso que ele pôs fim. Nova aliança, com certificação, Romanos 5, verso 1. Ponto 3. A lei, a verdade e o Espírito. Nosso Senhor cumpriu toda a lei do Antigo Testamento.
obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos de sombras, símbolos e profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte submitiva de Jesus. É por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Aqui nós aprendemos que Jesus veio cumprir todo o Antigo Testamento, como se perfeitamente a lei que caberia conforme a Escritura diz, que Cristo veio cumprir um pouco e um pouco mais a lei que havia dito lá em Êxodo 20. Mérito da obra de Cristo, Romanos 3, verso 21, verso 26 e Romanos 10, 4. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3,6. Isso mostra que eu não conserto. O que era o conserto que está falando aqui? O conserto da antiga aliança, né? O mandamento. Ele revelou-se nas pessoas de Jesus, que gera vida e não mais a letra pesada da lei, que gera morte, que é o conhecimento da lei, né? Que não que gera vida, mas e não mais letra pesada da lei gera morte. Ela gera vida, mas não gera morte. A letra não gera morte, como se diz em Romanos 6, 23. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e peraí, gente. Palavra difícil? Deixa eu ver aqui. Dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra, que é o mandamento, onde foi colocado todas as leis, 10 mandamentos da lei de Moisés, para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo trazido em Cristo e grava a vontade de Deus, que ele faz lembrar, né, de tudo que ele fez, faz lembrar as coisas boas, refletir as coisas mal, né, para que a gente possa praticar as coisas boas através das coisas mal. O Espírito Santo é o nosso autor, consumador da nossa vida e dos nossos séculos. Ele é o Espírito Santo que revela tudo que é encoberto e tudo que traz vida. E aqui, ó. O código exterior, normas para um código exterior dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra, que repetindo aqui o mandamento. Me escreveu. Registrado em tábuas de pedra para a palavra cravada no nosso coração. O Espírito Santo trazido em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência, coração. Romanos 8, verso 2, 1 Coríntios 15, 46 e 1 Timóteo 1, 5. Ponto 4. Qual é a proposta da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei, sim, claramente. Nesse sentido, cabe perguntar a propósito da lei para os cristãos? Sim, claramente. Assim. Então, como se diz o título, ponto 4, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? O propósito da lei é tudo para os discípulos. Então, o propósito da lei para os cristãos. Qual é o propósito da lei para os cristãos? Se diz aqui. O apóstolo Paulo responde: essa questão mostrando que a lei é santa, Romanos 7, 12, depois você lê lá, está estabelecida em Romanos 3, 31. Se cumpre no amor, Romanos 13, 8, 10, Gálatas 5, 14. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que é o nosso consumador da nossa vida, nosso amigo e nosso revelador, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, que ele implanta em nossa vida, nosso cristão, o verdadeiro conhecimento da lei, que é
cumprir todos os mandamentos. O Espírito Santo nos revela quando a gente esquece, ele traz na sua mente, revela que a gente deve praticar os mandamentos. Depois você lê lá Romanos 7, 12, Romanos 13, 8 ao 10, Romanos 3, 31, Gálatas 5, 14. Tem várias diferenças. Vou ler a sinopse. A letra da lei diz a respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em que Cristo grava a vontade de Deus no nosso coração. Sinopse você vai encontrar só na revista dos mestres, professor. Não tem. Você pode crescer na graça e no conhecimento. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. Ponto 1. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, verso 18 a 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, os que negligenciam e removem, separam, violam o menor dos mandamentos, que como eu li na leitura bíblica em classe, né? De Deus. Violam o menor dos mandamentos de Deus. E não atentam para a sua instrução, quer que por omissão, quer por meio de transgressão, assim como os discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que nos transforma em pessoa, concede-nos graça e verdade. A expressão deixando verdadeiro. Tópico 2. Ponto 2 do tópico 3. Justiça do reino de Deus. Ponto 2. É o tópico justiça do reino de Deus. Depois você vai para o ponto 2 desse tópico 3. Justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus, que eles achavam que era para si mesmo, né? Para justificarem a si mesmo. No Novo Testamento há exemplos a respeito o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Mateus 19, versos 16 e 6. O fariseu que por meio da sua justiça própria acha-se melhor que o publicano. Você achar melhor que a Bíblia não diz que a gente deve achar melhor que quem, mas sim do mesmo nível. Como a Escritura diz, Deus não ama aquele mais, aquele menos, aquele mais. Ele ama da mesma medida que ama todos o mundo inteiro. Próprio achava-se o melhor publicano. Lucas 18, versículo 9 e 17. O sacerdote e o levita que formados numa justiça própria não atentaram para a aflição do próximo. Lucas 10, 25 e 37. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Que eu li que no Testamento, exemplo de feijão rico, agiu assim para dirigir no Supremo, fariseu no republicano. É que a gente, voltando a analisar aqui, né, o fariseu pensava só nele, pensando que era só amor pra ele, sabe que era a lei, ele vinha cumprir só pra ele, e derrubou as pessoas, e ele pensava que era só pra ele, o publicano. Pensava que sacerdote e levita formados numa só pra justiça própria, não atentaram para a função do próximo. Ele pensava que era só pra ele, né? Não era para as outras pessoas. Pensava que era só pra ele, não pensava nos outros.
Continuando. Justiça exigida pelo Senhor Jesus ao seu discípulo é superior à dos escribas e fariseus, é uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Romanos 3, 21, verso 22, Romanos 8, verso 2 a 5. E assim entrar no reino de Deus. Eu vou ler aqui, gente, esses negocinhos vermelhos aqui, ó, para vocês. Em Cristo, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou fielmente em Jesus, conforme nos revelou o escritor dos Hebreus, que fala, né, dos antigos profetas menores, profetas do Antigo Testamento. Aqui, ó, vou ler outro desse daqui pra vocês. Esse daqui você só encontra na revista do professor, tá? Não lembro se tem, não, preciso confirmar. Jesus Cristo impactou e aperfeiçoou por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido. Então, gente, vamos concluir essa lição. Como se diz o ponto 2, justiça do reino de Deus. Finalizando, termina assim: essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, como se tem, né? Romanos 3, 21, 22, Romanos 8. E assim entrar no reino de Deus. Eu vou ler a última sinopse. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem não nasce de novo. Porque o Sermão do Monte é para novo convertido, é para todos os cristãos, né? Porque se ele não nascer da água do vinho, ele não é considerado filho de Deus, não é considerado transformação. Vou ler a conclusão do nosso comentarista, como se ele, que ele escreve nessa conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas e espiritualmente semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo poder do fogo do Espírito Santo. Toda mornidão, toda fraqueza venha ser deixado de lado, venha cair por terra. Venha ser aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conclui na anotação de professor, como diz aqui, a anotação de professor, e revisando o conteúdo. Revisando o conteúdo ponto 1, revisando o conteúdo ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Tem indicações de leitura, vou mostrar aqui para vocês, nunca mostrei, mas vou mostrar. O sábado, que é a lei que fala, né? A gente deve guardar o sábado, porque serve o sábado, só os adventistas para o sábado, que devemos fazer no sábado. Sábado é bíblico, sábado não é bíblico. Um mestre fora da lei. Daqui eu nunca li, gente, eu não tenho nenhum dele, né? Precisa adquirir. Garanto esse daqui, mas ele que disse que é muito bom, usei alguns, ele já vi ele fazendo review. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Tem algumas partes aqui do livro de apoio, né? Que Jesus cumpriu tudo ali. Então, o livro de apoio vai dar subsídio a mais, né? Nem vou falar que a maioria que está escrito no livro de apoio está escrito na revista, só que vem um subsídio a mais, sabe? Tipo, vou ler um subsídio aqui pra vocês que vocês vão gostar muito. Aqui, ó. Como eu sou considerado teólogo, muita gente me considera muito, que eu sou muito bom de Bíblia, eu vou ler esse ponto aqui pra vocês. Livro de apoio, garanto, ó. A perspectiva teológica da lei. Em sua completude, a lei, como foi dada aos filhos de Israel, era composta
em 3 partes: moral, justicial e cerimonial, encontrado nos 10 mandamentos, como se diz na revista, também diz isso. Além dos outros princípios da lei judicial, envolver o relacionamento entre judeus e pode ser vista aos capítulos 21 e 23 de Êxodo. Consta nosso passar informações sobre cada pessoa deveria se comportar com outra, que deveria fazer ou não, fazer, pessoas deveria fazer ou não fazer. Já na lei cerimonial estavam as questões atreladas aos sacrifícios, ao holocausto, né, que é sacrifício que fazia antigamente para oferecer o culto a Deus. Os ritos, o sistema de adoração e pode ser encontrada no livro de Levítico. De modo geral, tudo isso era conteúdo da lei e essa lei que Jesus estava referindo a Mateus. Então, gente, é isso que eu vou ler o subsídio para vocês. Subsídio super bom. É muita coisa a revista do professor. Revista tem muita coisa do professor. O livro de apoio são mais de 180 páginas, muito subsídio. Eu li só li esse ponto do livro para você entrar no seu coração e informar na rocha. E ele que ele fala que o filho de Israel se comporta como lei moral judicial, cerimonial, dos mandamentos, como se diz lá em Êxodo 20, que é o aumentar os mandamentos, né? Do 20 a 17, depois capítulo 21, os 3 dias continua os 10 mandamentos. E ele dá um panorama do livro geral de Levítico, né? Que tudo isso como conteúdo da lei. Que ele, aqui nesse tópico, ele fala aqui que ele dá um modo geral, que é a lei também no livro de Levítico. Então, gente, é muito página, não vou ler tudo, eu li só esse conteúdo que eu falei, como esse conteúdo vai ajudar você no estudo da teologia, nesse estudo dessa lição, como eu sou considerado um teólogo. Quero já mais uma vez pedir a você que você venha aqui embaixo, se inscreva no canal, ative a opção de todas. Para quando eu postar mais vídeos você receber no seu celular. Dá muito like, compartilha e comenta. Que Deus abençoe a vocês grandemente. Tchau, até mais.